Mais importante do que a prevalência é o significado prognóstico desse achado. Se vocês olharem em todos esses 3 estudos, a presença de hipertensão pulmonar nesses pacientes diagnosticados por cateterismo cardíaco esquerdo ou direito foi associada com uma mortalidade aumentada. Tanto no estudo francês, no estudo brasileiro e no nosso estudo aqui. Aqui eu estou mostrando os dados do nosso estudo, vocês veem claramente que os pacientes de hipertensão pulmonar vivem menos ou morrem mais cedo, baseados na mortalidade. Então é um fator de risco muito claro para a mortalidade desses pacientes. E importante também, porque muitas pessoas questionam, né? A hipertensão pulmonar é uma causa, ou uma consequência, ou as pessoas morrem com hipertensão pulmonar ou de hipertensão pulmonar. E um dos dados que a gente coletou nesses pacientes é olhar qual é o significado dos parâmetros hemodinâmicos no prognóstico. E aqui é só uma amostra. Vocês podem ver que a presença de hipertensão pulmonar, ou de um aumento do gradiente transpulmonar, que é um marcador de doença vascular pulmonar, é associado com um prognóstico pior, sugerindo que o defeito hemodinâmico, a presença de hipertensão pulmonar, é uma causa de mortalidade nesses pacientes. E se tu olhares também para a capacidade funcional, os pacientes em classe 3 ou classe 4, com sintomas de dispneia no exercício classe 3 ou classe 4, ou com uma distância pequena no teste de caminhar em 6 minutos, também tem um prognóstico pior, sugerindo que a hipertensão pulmonar é uma causa de morbidade e mortalidade nesses pacientes. A etiologia da hipertensão pulmonar nesses pacientes também é multifatorial, e é importante fazer o cateterismo cardíaco nesses pacientes, como o Paulo disse, porque é importante determinar o que está causando a hipertensão pulmonar nesses pacientes e como tratá-los. Então, assim, se tu olhar a população em geral, 30% vai ter o TRGF elevado. Isso aí é um marcador de risco inquestionável. Pacientes com TRGF elevado têm uma chance de até 10 vezes maior de morrer. Isso não quer dizer que 30% dos pacientes com anemia falciforme têm hipertensão pulmonar. Se tu fizer cateterismo nesses pacientes, de 6 a 11% dos pacientes vão ter hipertensão pulmonar. Se tu dividir esses pacientes em hipertensão pré-capilar, que é uma hipertensão geralmente associada com doença vascular pulmonar intrínseca, ou hipertensão pulmonar passiva pós-capilar, que geralmente é associada com destruição diastólica do ventrículo esquerdo, vai ver que mais ou menos meio a meio dos pacientes têm um tumor. Então é importante avaliar esses pacientes em todas essas áreas do teu armamentário para exatamente fenotipar esse paciente do jeito que ele é, para poder tratar ele apropriadamente. Eu também não vou fazer muito slide aqui de tratamento, porque infelizmente a quantidade de dados sobre isso é pequena. Tem muito pouco dado específico para anemia falciforme. A maioria dos dados é emprestado das outras doenças associadas com a hipertensão pulmonar e tem algum dado que eu vou mostrar para vocês, mas é muito importante tratar a anemia falciforme do jeito mais agressivo possível, que na pior das hipóteses vai estar melhorando a hemoglobina dos pacientes e melhorando a hemoglobina provavelmente vai aumentar a capacidade de transportar oxigênio nesses pacientes, vai melhorar a função cardíaca pulmonar. Tratar as condições associadas, se tiver tromboembolismo pulmonar, se tiver hipóxia, se tiver fibrose pulmonar, tratar isso o mais agressivamente possível. E aí, nos pacientes que têm uma fisiologia compatível com hipertensão pulmonar precapilar, aí se pode considerar tratamento com vasodilatador pulmonar. Geralmente, nesse caso, refere com um especialista, nós temos um aqui hoje sentado aí na frente que pode ajudar vocês. Mas assim, os dados não são dados que vocês vão achar de ensaio clínico randomizado. Um dado que a gente tem é esse dado desse estudo que a gente fez, tentando usar sildenafil como vasodilatador pulmonar em pacientes com anemia falciforme e um TRGF elevado. Esse estudo era para recrutar 134 pacientes. Quando a gente começou o estudo, a gente estava na metade do estudo, a gente teve que paralisar o estudo, porque a gente teve um achado muito interessante. Os pacientes que tiveram sildenafil, comparados com pacientes no placebo, tiveram uma incidência de efeitos adversos sérios bem maior, 46 versus 22%. E quando a gente dissecou qual foram os efeitos adversos, a maioria dos pacientes teve os efeitos adversos de dor
crise torácica, crise álgica, para a qual os pacientes tiveram sido hospitalizados. Então, 35 versus 14. E por isso o estudo foi paralisado. Então, a gente não teve tempo de terminar o estudo para responder a pergunta, para ver se essa droga funcionava nos pacientes ou não. A gente tentou analisar os dados com a metade da população, mas não teve nenhuma evidência óbvia de que teve um efeito benéfico, mas também a nossa amostra não. Então, assim, o sumário da hipertensão pulmonar é um fator de risco muito importante para a mortalidade desses pacientes. É importante que se estude esses pacientes adequadamente para entender a etiologia da hipertensão pulmonar. O tratamento, a primeira prioridade tem que ser tratar a anemia falciforme o melhor possível, hidroxiureia, transfusão, transplante de medula óssea, não tem dado para tratamento específico da hipertensão pulmonar. É uma coisa que a gente está estudando. Algumas séries de casos, alguns dados assim, anedóticos sugerem que esses pacientes respondem quando tem uma fisiologia típica de hipertensão arterial. Eu não uso o sildenafil como primeira linha nesses pacientes baseados no resultado desse nosso estudo. E a gente não sabe o que fazer geralmente com esses pacientes em termos, se tu quiser, uma evidência de alta qualidade. Então, seria importante que mais estudos fossem desenvolvidos nessa população. Mas isso é uma coisa bastante difícil, tendo em vista o entusiasmo muito baixo na indústria farmacêutica em termos de fazer estudos desses pacientes. Mas é uma coisa que eu acho muito importante. Então, eu acho que a gente tem um pouquinho de tempo ainda. Eu vou falar um pouquinho da nossa pesquisa que a gente está fazendo lá em Chicago agora, olhando para os indicadores de severidade da doença pulmonar. Então, todo mundo sabe qual é a mutação, todo mundo sabe a etiologia molecular da anemia falciforme. Interessante é que, mesmo sabendo essa mutação, os pacientes não se manifestam, não apresentam as mesmas complicações do mesmo jeito. Isso sugere que, do ponto de vista funcional, a anemia falciforme é uma doença poligênica, quer dizer, devem ter outros genes modificando as manifestações clínicas da anemia falciforme. E isso quer dizer que é uma área que se pode estudar modificações genéticas, tipo variantes, ou microRNAs, que são RNAs que modificam a expressão de proteínas. Então, uma das táticas que a gente usa para tentar entender essas variações em pacientes com anemia falciforme é usar essas armas que nos Estados Unidos chamam de bioinformática. E usando expressão genética com microchips de expressão a nível do RNA, e usando chips para olhar, para identificar várias variantes ao mesmo tempo em pacientes com anemia falciforme, olhando para essas coisas chamadas SNPs, são modificações em um nucleotídeo. São essas variantes. E essas variantes devem predispor pacientes diferentemente a essas manifestações cardiopulmonares. Então a gente tenta combinar esse dado de expressão, esse dado genético, para tentar criar painéis de risco para atribuir risco para esses pacientes e para entender e descobrir novos marcadores genéticos. E a esperança é que esses novos marcadores genéticos possam ser usados como biomarcadores e também para a gente entender a patogênese dessa doença e poder interferir de uma forma terapêutica. Vamos falar primeiro de hipertensão pulmonar. Isso aqui, só para mostrar, é uma autópsia de um paciente que morreu com hipertensão pulmonar com uma modulação severa da vasculatura pulmonar. O primeiro estudo que a gente fez foi procurar assinaturas moleculares que fossem diagnósticas para hipertensão pulmonar. Como é que a gente fez isso? A gente pegou pacientes com anemia falciforme, a gente coletou sangue, a gente isolou o RNA dos monócitos periféricos e botou num tincher e criou uma análise da expressão dos genes em relação à severidade da hipertensão pulmonar. Então a gente achou um monte de genes que a expressão era regulada ou associada com a pressão da artéria pulmonar.
dentre esses genes, nós somos 631. Então, com um algoritmo matemático, a gente reduziu esse número de genes para uma assinatura de 10 genes que tinha uma correlação muito estreita com a pressão arterial sistólica pulmonar. E essa assinatura de 10 genes, numa coorte inicial, identificou 100% dos pacientes com hipertensão pulmonar. Então, é um bom teste diagnóstico. Para validar isso, a gente pegou essa nossa assinatura e usou uma outra coorte de pacientes que tinha um grupo com e sem hipertensão pulmonar documentada com cateterização pulmonar. E essa assinatura tinha 90% de sensibilidade e 90% de especificidade. Então, eu acho que pode ser potencialmente um bom teste diagnóstico que tu pode usar para determinar risco de hipertensão pulmonar. Uma outra coisa que a gente achou é que a gente achou alguns genes de interesse nessa assinatura e tentando achar o que esses genes têm a ver com hipertensão pulmonar. E a gente procurou variações desses genes numa terceira coorte de pacientes com anemia falciforme com ou sem hipertensão pulmonar. E o que a gente achou é que tinham variantes genéticas, particularmente nesse gene, o GALAN13, que é uma glicoproteína que está envolvida com síntese e remodelamento de células. E a gente achou que vários variantes nesse gene eram associados com risco de hipertensão pulmonar. Então, a gente achou uma assinatura provavelmente diagnóstica, mas também a gente descobriu um gene novo que pode ser um fator de risco de hipertensão pulmonar que a gente está estudando. A gente também olhou a mesma correlação da pressão arterial sistólica com microRNAs, que eles regulam a expressão de proteínas, e achou também esses 12, que também eram fortemente associados com a presença de hipertensão pulmonar. E daí o que a gente fez, a gente combinou o nosso dados com a expressão do RNA com o microRNA. A relação geralmente é assim: a presença do microRNA ele gruda no RNA mensageiro e diminui a expressão desse gene, da proteína, ele regula a expressão desse gene. Então a gente usou modelos computacionais e a gente achou que tinham 89 pares nas nossas assinaturas entre o microRNA e o RNA. E 29 deles tinham a relação que a gente quer esperar. Aumenta o microRNA, baixa o RNA. E a maior relação que a gente achou foi entre esse microRNA e de novo esse gene aí, o GALAN13, sugerindo novamente que esse gene é um candidato para ser estudado mais profundamente em pacientes com hipertensão pulmonar e anemia falciforme. Isso é uma outra técnica que a gente está usando também. Isso é dado muito novo, então não está publicado ainda, eu queria mostrar para vocês. É usar também a relação do RNA com variações genéticas. Isso se chama de QTL. A gente procura mutações em genes que têm expressão alterada nos pacientes. A gente encontrou essa variante nesse gene chamado MAP-kinase 8, que regula a função endotelial, com um novo fator de risco também para hipertensão pulmonar em pacientes com anemia falciforme. Mas isso a gente não terminou totalmente o trabalho, mas eu espero que daqui a uns meses, se publicado, a gente pode falar mais em detalhes sobre isso. Nós também fazemos a mesma coisa com anemia com síndrome torácica aguda. Isso aqui é um macrófago alveolar. Isso aqui é uma coloração para gordura. Isso aqui é um macrófago cheio de gordura. Um paciente com embolização pulmonar por gordura. A gente é muito interessado, o grupo com quem eu trabalho lá, é muito interessado na função endotelial. O endotélio pulmonar, ele regula a permeabilidade da vasculatura. E em pacientes com doença pulmonar aguda, como síndrome torácica aguda, existe uma destruição dessa barreira e líquidos e células inflamatórias, elas passam por essa barreira e invadem o espaço alveolar, causando edema pulmonar e uma resposta inflamatória acentuada. E tem
proteínas que regulam essa função, é o citoesqueleto celular. Tem duas proteínas, particularmente a cortactina e a MSK, que elas puxam o endotélio. Então, quando elas são ativadas, o endotélio se contrai, o líquido passa e as células passam. Então, a gente está estudando variações genéticas nessas proteínas para ver se elas conferem risco à síndrome torácica aguda. Trabalhos de colegas meus já identificaram que essas proteínas são associadas com SARA, a multirrespiratória do adulto, em pacientes com origem africana. Então, eu pensei, sickle cell disease e com African Americans só tem sentido explorar isso. Então, nós exploramos isso. Uma das mutações que a gente procurou foram nesse gene aqui, o MLC3. E isso aqui são mutações exônicas que alteram a função da proteína e alteram a função celular. E a gente procurou a associação em 3 dessas mutações com a síndrome torácica aguda. E isso aqui, a gente encontrou que essa mutação aqui, os pacientes que têm essa variante, têm uma incidência de síndrome torácica aguda maior. E o mais interessante, o mais importante, se eu conseguir chegar no outro slide, é que se tu olhar a severidade da síndrome torácica aguda nesses pacientes com mutação, os pacientes que têm mais episódios de síndrome torácica, os pacientes que tiveram baixa na UTI por síndrome torácica aguda tiveram uma incidência maior dessa variante, sugerindo que esse é um outro fator de risco que pode modular a predisposição à síndrome torácica aguda. Uma outra proteína que um colega meu está estudando, mas ele deixou eu apresentar para vocês, essa proteína é uma variação dessa proteína cortactina. Também é uma variante que é muito comum em pessoas de descendência africana, muito incomum em pessoas de descendência africana. Então a gente pensou também isso, deve ser uma coisa importante na síndrome torácica aguda. O importante dessa proteína, não vou passar horas aqui falando sobre isso, é que ela altera a função do citoesqueleto endotelial e aumenta a permeabilidade. Então ela faz com que os capilares do vaso sejam mais porosos. E a mesma coisa a gente observou. Na mesma coorte de pacientes, essa mutação foi associada com um risco maior de síndrome torácica aguda e associada também com a severidade de síndrome torácica aguda. Os pacientes homozigotos com essa variante tinham uma incidência de ventilação mecânica muito mais alta. Geralmente, os dados históricos é que 10 a 20% dos pacientes com síndrome torácica aguda acabam no ventilador. Então, uma coisa interessante. Finalmente, para acabar, Então, a gente está tentando estudar, a gente também está estudando essas técnicas que chamam de Genome-Wide Association Studies. Basicamente, a gente tem um tipo que tem 2 milhões de mutações dessas variantes num só tipo. Então, tu pega o DNA do paciente, bota ali e tu analisa 2 milhões de mutações. A gente usou um desses tipos novos, que chama Pan-African Array. Ele é muito interessante porque esse tipo ele é customizado para pacientes ou para pessoas de descendência africana. Geralmente os estudos genéticos feitos até agora são muito focados em pessoas que são descendentes de europeus. Então, a cobertura para genes africanos era 50% a 60%. Com esse tipo, a cobertura é 90%. Então, tem uma chance de achar genes que são africanos com muito mais acurácia. Interessantemente, a gente já achou aqui, se chama Manhattan Clock, não sei se vocês estão familiarizados com isso, mas chama Manhattan Clock porque parece um monte de edifícios, assim, parece a skyline de Manhattan. E isso aqui são as variantes, esse aqui é o valor do P. Então, assim, as variantes que têm um P muito baixo são provavelmente significativas. A gente está estudando isso, mas o que eu queria mostrar para vocês é que uma outra coisa que tu pode fazer com esses tipos é que tu pode tentar estimar a herança de cada pessoa. Quanto por cento tu é africano, quanto por cento tu é europeu. Então tu pode criar esses painéis para ver quanto por cento do teu material genético é de que parte do mundo. Eu não sei se você sabe, todos nós começamos na África, né? Estamos misturando e a gente está diluindo a percentagem de genes africanos que a gente tem. Os pacientes com anemia falciforme, geralmente são pretos, eles têm uma quantidade de herança africana maior. O que a gente achou que foi muito interessante nessa análise
extraordinária que a gente está fazendo, é que os pacientes que tinham uma herança europeia maior tinham um risco maior de desenvolver síndrome torácica aguda. Para não ser muito politicamente correto, quanto menos preto tu é, menos síndrome torácica aguda do paciente. Esse é um dado completamente novo, completamente inesperado para a gente, e é uma coisa que eu acho que é muito interessante, que aponta para uma coisa muito importante. A gente tem que tentar entender a mistura genética dos pacientes que a gente estuda do ponto de vista genético, porque a gente pode descobrir tipo dessas coisas. Quando que imaginar que isso ia influenciar o risco de desenvolver síndrome torácica aguda? E isso a gente vê assim, duas coortes, a nossa coorte dos nossos pacientes na Universidade de Illinois e a nossa coorte dos pacientes que a gente fez no estudo do sildenafil. Então é um achado bem robusto que a gente está tentando entender o que isso vai significar do ponto de vista patogenético, mas é uma coisa importante para entender que não se pode pensar do ponto de vista muito centrado na genética europeia, que expandir a área de análise de cobertura. Então, para terminar, a gente desenvolveu uma assinatura que pode ser usada como biomarcador em anemia falciforme e redução pulmonar. Eu acho que esses dois genes vão ser mostrados como fatores de risco para a hipertensão pulmonar nessa população, e a gente está estudando isso ativamente. E variações em genes que alteram a função do esqueleto celular também são candidatos a ser modificadores da severidade e do risco de desenvolvimento de síndrome torácica aguda. É importante a gente pensar no tipo de população que a gente está estudando, e estudando pacientes com anemia falciforme, a gente tem que pensar muito forte na herança africana, quando a gente analisa dados genéticos. Quanto tu é misturado, eu acho que influencia o risco de desenvolver as complicações da anemia falciforme. Não, te ligam aqui, vai acabar 5 horas. E especificamente nesse caso, no caso da síndrome torácica aguda, se tu tem mais sangue europeu, esses pacientes têm um risco maior de desenvolver síndrome torácica aguda. Então é isso, eu queria agradecer novamente o convite. Eu mostrei uma foto de Chicago, mas eu sou daqui, eu sou do Rio Grande do Sul, eu sou colorado, ainda estou sofrendo ainda, mas a universidade vai ficar bonito para a Copa do Mundo. E eu queria agradecer os meus colegas, meus amigos, colaboradores, o Victor Bordu, que é um cara sensacional, ele é o chefe do serviço de anemia falciforme lá na universidade, a gente trabalha muito junto. E esse aqui são pessoas que fazem genética, que estudam, são pneumologistas. E eu queria também agradecer ao Anaente que me dá dinheiro para fazer essas coisas divertidas. Muito obrigado. Nosso muito obrigado, palestrante. Senhor Roberto Machado, convidamos para que permaneça à mesa para cumprir o nosso próximo mais debate, juntamente com a senhora Estela Beleto e o senhor Ricardo de Amorim Correia. Is it the questions now? Now, after next question. So, Roberto, I want to thank you for your talk and all of your talks of Dr. Stella. Thank you. This lung disease is not something I know a lot about, but I would like some couple of comments from any of you. One is, what do the pulmonary hypertension patients die of? What is on their death certificate typically? The second, I'll just ask them all together. The second is, what is the connection between PR death and TCD, and in respect to their relationship, if any, in response to nitric oxide? And then after those, then I'd like to make a formal comment. Thank you. You're okay if I answer in English? I think you're supposed to answer in Portuguese. That's what we did last time. I don't know. And I'll put this on. Então, a pergunta: os pacientes morrem com ou por hipertensão pulmonar, quando ele está perguntando o certificado de estado de óbito dos pacientes, o que diz? É uma boa pergunta, e do ponto de vista epidemiológico, se tu olhar, a maioria desses pacientes ou morrem de
falência do ventrículo direito ou morrem de morte súbita. É muito comum esses pacientes morrerem de morte súbita. E morte súbita é um mecanismo de morte muito bem descrevido em pacientes com hipertensão pulmonar. Isso é muito comum. Então, eu acho que na maioria dos pacientes é um mecanismo central, é hipertensão pulmonar. Então, é morte súbita ou falência do ventrículo direito. Eu acho que a hipertensão pulmonar também contribui para as outras características desses pacientes. Eu acho, por exemplo, um achado importante é esse achado que acontece com o ventrículo direito durante a síndrome torácica aguda. Esses pacientes, muitos desses pacientes, eu acho que todas as pessoas aqui que cuidam desses pacientes já viram um paciente morrer no hospital com uma crise álgica ou com uma síndrome torácica, morre assim, morre súbita. E eu acho que isso também tem a ver com isso. Então, eu acho que a maioria dos pacientes, eles têm como causa a vasculopatia pulmonar, como causa da morte, quando eles têm hipertensão pulmonar. A outra pergunta era a relação do TCD, relationship between the TCD and TRDF, right? Nitric oxide response. Yeah. I have no idea. You don't need translation to that. Okay. So my comment is that, that the next generation of studies that we should do should be as comprehensive as possible, connecting the different organ systems. The problem always is that you're funded in a certain organ-specific way, typically. And that doesn't give you much money and time to get, you can't get too diffuse and do other things. But I think what we have to do is connect the dots, because it's no good to fix one organ if there's a problem with the other one. We have to fix the whole thing. So we have to find a way to get them to support global studies on the health of these patients. Eu quero comentar, tem uma linha reta aqui, ó. Pulmão, rim e cérebro. A vasculopatia eu acho que é a mesma, e ela pode não ser exatamente a mesma do ponto de vista patológico, se analisado no microscópio, mas eu acho que todas as manifestações que nós discutimos hoje, que vamos discutir amanhã, são manifestações vasculares da anemia falciforme, que eu acho que tem a mesma gênese. Não precisa ser exatamente a mesma gênese, mas eu acho que tem muitas coisas em comum. A presença de anemia, a presença de hemólise, a presença de alterações na função endotelial, com adesão endotelial aumentada, processo inflamatório, eu acho que estão extremamente relacionados. Por exemplo, se a gente olhar para fatores de risco epidemiológico para a hipertensão pulmonar, os maiores que a gente sempre controla nas nossas análises multivariadas é a função renal, GFR, creatinine, porque é muito associado. Então, acho que isso é parte da mesma síndrome, é a doença vascular associada à anemia falciforme. Bem, eu queria comentasse um pouquinho a respeito da dessaturação e repouso que esses pacientes têm, assim, as causas e também da acurácia do saturnino transcutâneo, que é o que a gente tem aqui. A gente, como pediatra, tem muitos pediatras aqui, a gente começa a perceber que menos vão, a gente pega o saturnino e o transcutaneo vai perder o outro, né? E eu queria que o senhor comentasse um pouquinho a respeito dessa dessaturação crônica e repouso. Quando a gente não sabe a causa, a gente diz que é multifatorial. Então, mas eu acho que realmente é multifatorial. Eu acho que tem um aspecto de doença pulmonar. Eu acho que isso é muito comum, especialmente os pacientes começam pequenininhos, eles não têm tanto, vai ficando mais velho, vai aumentando. Então, isso é outro. A outra, eu acho também, é a severidade da anemia, por fatores meramente fisiológicos, porque a extração de oxigênio é muito grande para o tamanho anêmico, então a tua saturação venosa é muito baixa, e no estado de débito alto com anemia, tu não consegue saturar o sangue quando ele passa pelo pulmão, por causa da anemia, por causa da baixa saturação venosa. Então, acho que essas duas coisas são importantes. Eu acho que também tem a afinidade, muitos hematologistas ficam bravos comigo quando eu falo isso, mas eu acho que a afinidade da hemoglobina S por oxigênio é menor. Então a saturação vai ser menor se você tem muita hemoglobina S. E clinicamente a gente vê isso bastante no transfusão dos pacientes,
quando tu começa hidroxivéia e se eles respondem, a saturação melhora. Então, eu acho que tem um componente fisiológico bastante dinâmico associado com a anemia e associado com a afinidade pelo oxigênio. Mas eu nunca assumo que isso é verdade. Eu sempre vou procurar se não tem alguma causa intrínseca pulmonar que pode causar isso. Ele vai descobrir hipertensão pulmonar, doença trombembólica, doença parenquimatosa e até chance pulmonar, assim, ou intracardíaco, pode ter, né? Doença congênita. Então, isso é importante. Em termos da acurácia, é outra briga que eu tenho mais com um hematologista pediatra. Eu acho que não, a correlação não é perfeita entre a oximetria de pulso e a arterial. Mas a diferença é muito pequena. Se tu olhar os estudos, assim, tu está em 1 ou 2%. Então, na maioria das pessoas, essa diferença, esse bias, não é significativo. O problema é que algumas vezes, quando tu chega a diferença entre 90 e 89, 88, pode ser significativo. Nesses casos aí, eu acabo fazendo gasometria, para ter certeza, porque acho que é uma coisa importante. Obrigada, viu? Bom, há cerca de 3 anos atrás, nós começamos a fazer essa telemetria. Quando o paciente, as crianças iam para fazer o Doppler transcraniano, nós começamos a fazer essa telemetria. E começamos a ver, assim, o tanto de criança com essa telemetria baixa, mais baixa. E o que nós observamos, ainda não analisamos, que nós não pegamos o trabalho, que está sendo feita uma pesquisa, que a gente está estudando em cerebrovascular, alguns outros marcadores, que é o André que está fazendo, nosso colega, e o que a gente viu? Que muitos pacientes que têm, às vezes, a telemetria boa, acima de 95, tem doença cerebrovascular muito importante. Muitas vezes a gente vê isso. Mas eu acredito também que, claro, pelo que se tem na literatura, que é uma vasculopatia, gente, tanto um como o outro. Eu queria te perguntar o seguinte, aquela história dos bifenóis, daqueles fenótipos, um que vai mais para a hipertensão pulmonar, um que vai mais para a úlcera de pedra, eu acho que talvez não seja tão real. Mas que existe pacientes que apresentam doença cerebrovascular acentuada, sem lesão pulmonar mais acentuada, a gente tem visto pela cinemetria periférica, que parece que tem um trabalho muito importante que foi feito também, mostrando que essa telemetria ela não é muito boa quando a hemoglobina é abaixo de 7. Quando a hemoglobina é acima de 7, essa correlação da sua telemetria periférica com a sua telemetria arterial, ela é ok, né? ela é fidedigna. Né? Então, a gente está, na Fundação Hemoligas, fazendo essa telemetria. Nós começamos no Doppler, antes de fazer o Doppler, fazer a saturação. E depois vamos analisar esses dados. Mas, assim, pelo baixo, por enquanto, nós estamos vendo que tem pacientes com doença cerebrovascular grave, sem alteração na telemetria. Queria que você comentasse. Não, acho que é totalmente válido. Eu acho que eu quase não faço gasometria desse paciente. Eu acho que eu confio muito nessa exploração. E, claro, eu acho que a gente tenta criar classificações, mas elas são artificiais. Mas eu acho que tem que ter cada paciente diferente. E eu já vi muitíssimos pacientes que têm hipertensão pulmonar severíssima, não tem nada no pulmão, nada no rim. E o contrário também, doença vascular horrorosa e nada de função pulmonar alterada. Mas eu acho interessante, uma coisa que eu acredito muito, e eu sei que está sendo muito criticado, assim, esse tipo de paradigma, mas eu acho que é muito interessante, assim, observando vários pacientes, olhando os fatores de risco, esse fenotípico vasculopata hemolítico, eu acho que ele existe. E os pacientes, assim, muitos pacientes que chegam, que a gente viu no NIH, que a gente agora em Chicago, que a gente já foi discutir, é pacientes assim que quase nunca tiveram síndrome torácica, quase nunca foram no hospital com crise álgica, e chegam lá que tinham os 30, 40 anos completamente destruídos por doença vascular, pulmonar, renal, tem úlcera, tem priapismo. Então eu acho que tudo isso é estereotipo, relativamente artificial, mas eu acho que existem essas dicotomias em termos dos fatores de risco e das apresentações. E também não pode esquecer que
que a causa da hipoxemia em pacientes com doença falciforme é também multifatorial. Tu pode ter nada de doença vascular pulmonar, mas ter uma hipoxemia horrível que destrui os pulmões por síndrome torácica aguda e fibrose. Boa tarde. Para ser um desgosto, eu sou hematologista pediátrica e eu trabalho no hospital onde eu tenho que orientar os pediatras que estão na linha de frente de atendimento, porque não tem hematologista lá o tempo todo, né? Então é o seguinte, por medo da síndrome torácica aguda, que eu mesmo coloco o medo da síndrome torácica aguda, eles tendem a achar que tudo é síndrome torácica aguda, né? Então, às vezes eu chego lá, o paciente está sendo tratado como se fosse uma síndrome torácica aguda, eu tenho certeza que ele está com uma pneumonia, né? E às vezes você fica... né? Bom, e aí o que eu quero te perguntar é o seguinte, eu conheço o trabalho do Kishinsky, que ele viu, e o que ele recomenda, né, nos Estados Unidos, que ele dá ceftriaxona com eritromicina venosa, né? Aqui a gente não tem a eritromicina venosa, eu lá no meu hospital eu uso claritromicina venosa. E aí a minha pergunta é o seguinte, a gente, claro, tem que cobrir o gene ativo e o típico também. Então você acha que estaria muito errado a gente usar só a claritromicina, já que ela também cobre o pneumococo? Não, eu acho que não está errado, mas depende que tu sabe da tua flora daqui, né? Nos Estados Unidos, se eu fizer isso, não vai dar muito certo. A gente sabe aqui que a gente tem a sensibilidade do nosso pneumococo é boa. Então uma opção. Outra opção, eu não gosto muito desses drops, mas as fluoroquinolonas também podem ser usadas, que já matam os dois também. Também, mas tem a ver com a sensibilidade do biograma do teu hospital, da tua região e os padrões de resistência. E outra coisa com as fluoroquinolonas é que induz muitas outras coisas. E elas não são muito boas para o pneumococo, mas a levofloxacina é outra. Então, pode usar dependendo do que tem à disposição e do tipo de organismos que vocês têm. Mas eu acho que isso não é, esse dado baseado na epidemiologia, não é baseado em nenhum estudo controlado. Mas eu acho que tem que cobrir os dois. E essa coisa que eu cansei, eu não perco meu tempo. Se tiver uma hemocultura com pneumococo, o cara tiver um catarro ferruginoso e crescendo, não, se não tiver, que for, eu trato do jeito. Tá bom, obrigado. I might ask, if I could ask one more, and this relates a little bit to Dr. Celia's question and the comments made. I think it is important in our observations too that stroke and high TCD comes sort of out of nowhere in some patients. And one of the early things that we had to convince our pediatric hematologists of is that this was not just something that the bad actors had. And we saw some very high TCDs in children who were not frequent flyers. We actually, one day, very critically, we told him that his hematologic diagnosis was wrong based on the TCD. And he didn't believe us, and he rechecked it, and in fact, they did not have SS disease. But it's important to keep an open mind as we look at this. And I think the thing we have to do is design studies where we can overcome a couple of the problems the way humans make decisions. One is called anchoring bias. It's where we get an idea in our mind and we simply won't let go of it. And the other is something called satisfaction of search, which means that as soon as you find something interesting, you stop looking for other things. So we have to design these global studies where we can really sort out the difference. But I did want to ask you a terribly difficult question, and this is a question about whether there's been any progress in the last 20 years. This is the last time I asked this question 20 years ago. Has there been any progress in understanding what the difference, how differently the endothelium behaves in different organs? In other words, part of this discussion is you've got the endothelium, you assume that it's mostly the endothelium in the brain is more alike to the kidney and the lung than it's different. But there probably is a difference. So can you say, has there been progress in molecular biology and really differentiating brain endothelium from lung endothelium, from kidney and heart, etc., in terms of its response to stress? Because that is kind of what we're getting at with these different manifestations.
Ken, thank you for the question. It's a very hard. Eu acho que tem observações fisiológicas que são bem descrevidas, que em termos de permeabilidade para o endotélio, por exemplo, o endotélio pulmonar é muito menos permeável, o endotélio pulmonar e o endotélio cerebral, eu acho que é muito menos permeável que o endotélio renal, mas é uma coisa óbvia. Por exemplo, a reação do endotélio, a hipóxia no endotélio sistêmico versus o endotélio pulmonar é completamente diferente, e isso eles comprovam na base de construção de jeitos diferentes, porque, por exemplo, o endotélio pulmonar se constringe junto com o músculo, com hipoxemia, ventilado, com oxigênio, e o oposto na circulação sistêmica. Os pétalas moleculares que regulam isso, a gente não conhece, não se sabe. E é uma área bem interessante, mas eu acho que não tem uma diferenciação óbvia. Eu não sei se é cultural, se é tem. You did not mention that, and I know it's a controversial topic, but I wanted to have your feelings about any future use of phospholysis for the screening of acute chest syndrome. Eu acho que é um bom método. Eu acho que o único problema é que não é fácil de usar. As pessoas não estão institucionalizadas em todos os laboratórios.